Pronto, começamos a nossa gravação. Bom, eu sempre abro ali para os grupos, essa turma de quintas-feiras, porque essas pessoas maravilhosas da turma Alicerce Zoom permitiu que a gente abrisse para vocês, para todas crescermos juntas, que isso é o que mais se quer. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. A gente faz um trabalho aqui de mente unificada, portanto, todos nós, em essência, somos um. Então, enquanto ainda tiver aqueles desgarrados lá atrás, a gente não vai a lugar nenhum. Quanto mais a gente abre o nosso coração, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente estende aquilo que a gente já conseguiu conquistar, que pode ser um pouquinho só, mas vale a pena estender, mais a gente cresce, mais a gente ilumina. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre... sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Convidadas da Andréia, é isso? Isso aí. Quer falar, Cláudia? Pode falar. Não sei se levantou a mão sem querer ou quer falar alguma coisa? Bom, deve ter levantado sem querer. Eu vou falar um pouco a respeito da criança ferida. Quem nunca ouviu já esse assunto, né? E hoje eu tive muito tempo para refletir sobre esse assunto. Tem vindo assim para mim algumas coisas a respeito disso. E quando se fala em criança ferida, se fala em todos nós. Todos nós somos crianças de Deus. Todos nós temos dores, angústias, ansiedade, culpa, medos, raivas. Porque é como se fosse, dentro desse estudo que a gente faz mais aprofundado, dentro desse estudo que a gente faz em última instância, onde todos nós somos um em essência, nós somos um filho único de Deus, um só, uma mente só. É esse o caminho que a gente vai fazendo de volta para casa. É onde nós todos somos um. E aí, vamos imaginar, assim, a gente tem a mente bem fértil para isso, vamos imaginar como se fosse uma criança só, um único filho, uma única mente, e é essa mente, e é esse único filho que está em dor, e que somos todos. Então, existem vários florais que a gente pode usar para essas, né, vamos chamar assim, essas crianças que são uma só, que estão aí em dor. Aquela criança que a gente percebe raivosinha, travada, reativa, e muitas vezes ela nem coloca para fora, mas ela se tranca, ela se trava, ela trava os ombros. Várias convidadas da Andréia hoje, então. Coisa boa, gente, coisa boa. Essa criança que está com todas essas travas, que está com todas essas defesas, ela pode tomar o Holly, que é um floral maravilhoso, para soltar essas defesas. Sempre que a gente estiver em defesa,
eu estou me auto-atacando. Porque se eu sinto a necessidade de me defender, é porque eu sinto que está vindo algo contra mim. Aquela criança magoadinha, qualquer coisa ela emburra, qualquer coisa ela vai para um canto, se fecha. A gente já percebe isso desde pequenos, mas nós também ficamos assim. A gente também fica de beiço, a gente também fica fechado, a gente não quer abrir as nossas dores, a gente não consegue abrir as nossas dores. Essa criança é uma criança que pode tomar o floral Willow. E quando eu falo em criança, eu estou falando em nós, tá? Todos nós. E depois eu vou trazer um texto do livro Um Curso em Milagres também, que é maravilhoso, que fala muito sobre a criança inocente, que é fantástico. E aí tem aquela criança também que é aberta demais, se doa demais, sociabiliza demais, quer muito ajudar os outros, se abre muito para os outros, e que é uma criança que tem que cuidar um pouquinho também, porque em algum momento ela esquece de si, ela se abandona. Então é uma criança que precisa trabalhar Wild Rose. Olhar um pouco para dentro e perceber em si, não se abandonar, né? Wild Rose é maravilhoso para isso. Tem aquela criança pavão também, né? Ela quer ser o centro das atenções, ela quer pegar a atenção exclusiva para ela sente a necessidade de ser vista a todo instante. E essa criança está super perdida de si mesmo também. Ela está buscando tudo fora. Ela também é uma criança que precisa de Wild Rose. Porque às vezes a gente pensa que essas pessoas que são assim são super bem resolvidas, né? Por trás de toda aquela persona tem sempre uma dor muito grande. Nunca esqueçam dos florais principais, aqueles que a gente costuma trabalhar, que é o Paine da culpa e o Mimulus do medo, medos básicos, os medos mais infantis. Uma coisa que eu quero alertar vocês é que existe um estudo que foi comprovado que mais de 50% dos traumas que a gente acha que tem, eles nunca existiram. Por quê? Porque lá na infância, naquela idade lá dos 2 até 7 anos, mais ou menos, a nossa incapacidade de ler, né, o olhar do outro faz com que a gente sinta o ataque, sinta a dor. E muitas vezes ela não existiu. É um olhar que a gente acredita ter vindo em minha direção,
e muitas vezes ele não existiu. E outra coisa também bem importante é a gente entender que todas essas dores, elas não são só nossas, elas estão no inconsciente coletivo. Então, a gente sente coisas que a gente não sabe nem de onde vieram. A gente sente raivas que a gente não sabe de onde vieram. A gente sente mágoa que a gente não sabe de onde veio. Por algum motivo frequencial, eu captei esse campo onde tinha uma certa quantidade de raiva, digamos assim. Por uma frequência, eu captei um pedaço dessa mente onde tinha uma certa quantidade de mágoa, de insegurança, de arrogância. E aí eu trouxe para fazer servir como catalisador, um transformador. E eu quero trazer para vocês uma coisa que é super importante também, que é o seguinte: temporariamente, isso é tão importante, gente, prestem bem atenção nessa parte. Temporariamente, a gente não sabe usar a mente a partir do poder que ela tem. Então, não adianta a gente querer se curar de uma coisa com a mesma mente que fez a gente adoecer. É nesse sentido. A nossa mente ainda não tem competência para fazer certas coisas. Se vocês não entenderem, levantem a mão que eu paro para explicar, tá? É bem importante que vocês entendam isso. O mais difícil é pedir para a mente fazer o que ela ainda não sabe, o que ela ainda não é capaz de fazer. Nesse sentido, adicionamos mais medo na nossa vida. Então, aquela famosa frase que a gente conhece há muitos anos, cura-te a ti mesmo, é de tremer as pernas, porque às vezes a nossa mente não tem essa capacidade. Por mais que a gente já saiba que é a nossa mente que cria todo o problema para nós. É a nossa mente que traz toda a doença, toda a dor. E que ela tem toda a capacidade do mundo de tirar tudo isso de nós. Mas se ela ainda não tem a competência para isso, e eu disser para alguém, ó, tu que trouxe o problema para ti, tu tem como tirar esse problema de ti. É simples. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar com muito medo. Principalmente quem está em dor, quem está em sofrimento. Imagina a gente chegar para alguém que está lá em depressão e dizer, olha, não toma remédio nenhum, isso aí é tudo bobagem, isso aí tudo vai mascarar aquilo que de verdade precisa ser mexido. Só que a pessoa não tem a competência ainda na mente. Então, para isso, existe um caminho intermediário que, nesse livro que a gente estuda, que é o livro O Curso em Milagres, o caminho intermediário, o que é? Princípios mágicos. É um caminho intermediário. Se eu preciso ainda usar algum tipo de medicamento porque eu estou com uma dor, se eu preciso fazer um tipo de tratamento porque eu estou com algum problema, qualquer coisa que eu precise fazer, eu tenho que recorrer e fazer enquanto a minha mente não tem a competência de se autocurar. Não tem problema nenhum. Quando se fala em princípios mágicos,
se fala em qualquer coisa que venha de fora para dentro. Remédios, terapias, constelação familiar, tudo que vem de fora, tudo que eu preciso fazer, todo o auxílio que eu busco fora, tudo é um princípio mágico. E que, temporariamente, ele é muito bem-vindo se eu estou naquela fase em que a minha mente ainda tem crenças, ainda tem os instintos que estão lutando para sobreviver. Então, é muito importante, eu acho, essa parte, assim, da gente entender que existe um caminho intermediário entre o desgraçamento total da mente, em que eu não aceito nada, onde eu não acredito em nada, onde eu não acredito em terapia nenhuma, onde eu só acredito naquilo que é cientificamente comprovado. E tem o outro lado, que é aquele onde eu não quero saber de nada que venha da medicina, que nada que venha da ciência, e eu sou super zen, e se eu for fazer só meditação, eu vou me curar sozinho. E às vezes é também trocar uma ilusão pela outra. O ego, ele é muito esperto, gente. O ego usa verdades para justificar mentiras. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. O princípio mágico é muito importante enquanto a gente não aceita que a nossa mente é capaz de curar o que quer que seja. E essa aceitação não é uma aceitação consciente. Porque eu posso muito bem dizer, não, isso aí eu sei muito bem o que fazer, eu vou fazer algumas meditações, eu vou fazer umas caminhadas, eu vou tomar uns banhos de mar, eu vou tomar uns chazinhos e eu vou tirar de letra. Só que isso aí é uma coisa que eu estou contando, é uma historinha que eu estou contando para mim. É o ego usando uma verdade para justificar uma mentira. Entenderam esse trocadilho? E tudo que a mente não precisa nesse momento de dor e de sofrimento é mais medo. Porque aí eu tento me convencer que eu consigo fazer aquilo sem o auxílio de nenhum princípio. Eu tento me convencer disso, só que a realidade não me mostra isso. A dor está aumentando. Eu estou me sentindo pior hoje. O que vai acontecer? Medo. Onde existe medo, não tem crescimento. Onde existe medo, a gente não evolui. A gente fica travado no mesmo lugar. Então, é muito importante a gente usar os recursos que a gente tem em mãos para remediar por um período aquilo que está nos incomodando, até soltar esse medo e até conseguir fazer alguma coisa só com a mente. Por isso que a gente traz esse livro, O Curso em Milagres, indicando sempre as lições. Porque as lições, elas vão tirando essas mentiras da nossa mente, elas vão limpando esses medos que fazem com que os nossos instintos fiquem distorcidos, eles vão limpando, 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 até que em algum momento eu desenvolvo essa competência, porque ela já está ali. Só que ela está cheia de sujeira em cima. Essa competência, ela nunca saiu de nós. Isso é uma dádiva. O livro Um Curso em Milagres se chama de dádivas. São as nossas lembranças de quem a gente realmente é. Isso vai
vindo para a superfície. A gente vai limpando aquela sujeirinha e a lembrança vem. Acontece com vocês, às vezes, quando vocês estão lendo um livro, estão vendo um ensinamento qualquer, alguém fala alguma coisa, e aquilo entra meio batido, assim, sem muita importância. Daqui um pouco, vocês estão fazendo uma caminhada sozinhos, começa a cair umas fichinhas. Nossa, olha só, aquilo que aquela pessoa me disse lá, agora que eu estou entendendo. Porque, na verdade, a gente lembrou algo que a gente já tinha, já estava ali, já era nosso. É como a gente entrar num quarto que está escuro, um breu. A gente entra ali com aquela lanterninha, uma pequena luz, uma pequena ideia verdadeira que alguém tenha dito, uma pequena frase, algo que faça sentido. A gente entra com aquela lanterninha dentro daquele quarto, começa a iluminar e começa a ver, nossa, aqui tem uma gaveta. Abre a gaveta, tá cheio de conhecimento. Então, a gente entra com essa lanterna, que é uma ideia de alguém, um ensinamento de alguém, e entra lá e acha essa gavetinha, e essa gavetinha está lotada de ensinamento já. Aquilo ali a gente já sabia. A gente sabia exatamente o que tinha dentro daquela gaveta. A gente só lembra de abrir a gaveta. Isso é a compreensão, quando caem as fichinhas da compreensão. O medo, quando a gente sente qualquer tipo de medo, porque a dor, ela nos leva para uma distração muito grande, e a gente começa a ter medo. Quando a gente sente qualquer tipo de medo, a nossa mente ela fica completamente indisponível para se curar, para fazer qualquer coisa. O medo ele faz com que a nossa mente fique indisponível. Então ela trava, ela paralisa. E aí mesmo é que eu não consigo sair daquele buraco. É muito importante que a gente entenda isso. Que a gente ceda, né? Porque a gente adora começar a entrar numa revolta quando começa a entrar no autoconhecimento e achar que não tomo mais remédio, não vou mais no médico, não quero saber, tudo que me disserem é não. E aí a gente se vê muitas vezes justamente numa outra ilusão. Então, na verdade, a gente troca uma ilusão pela outra. Primeiro, ela era completamente radical por um lado, agora eu sou completamente radical para o outro. Alguma pergunta que alguém queira fazer? Que todas aproveitem, ou estão entendendo tudo até aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo explicado. Então, tá. Então, eu quero entrar com vocês. Por que eu resolvi hoje trazer essa parte da criança ferida? Essa semana, eu estou fazendo uma lição que está mexendo no fundo do poço. Está dando
uma saculejada. E aí, eu vou trazer essa experiência para vocês hoje, dessa lição. Ela é bem profunda e tem tudo a ver, justamente, com essas dores, né, da criança. E, só que aqui é um estudo que tem uma profundidade muito grande. Ela mexe bem mais do que esse entendimento da criança ferida só, que é braba, que é irritadiça, que está na defensiva, que é magoada. Ela mexe mais fundo. E aí eu vou falar aqui e vocês prestem atenção o que vocês sentem. Eu vou fazer aquele modelo que eu gosto muito, que eu vou lendo, vou parando, vou explicando. E a gente vai interpretando o que está sendo dito. E qualquer dúvida, vocês levantem a mão, tá bom? Olha como é que começa. Esse mundo em que pareces viver não é a tua casa. Em algum lugar da tua mente, tens o conhecimento de que isso é verdadeiro. Por que é em algum lugar da tua mente? Porque a gente, por mais que a gente viva esse cotidiano, essa loucura que a gente vive, trabalhando, fazendo as coisas que tem que fazer em casa, na correria sempre, pegando o carro para ir nos lugares, fazendo compras, fazendo comida, organizando a casa, cada um dentro das suas atividades, cuidando de filho, cuidando de neto, cuidando de marido, de mulher, de irmãos, de pais, cada um dentro das suas atividades. Por que em algum lugar da mente a gente tem esse conhecimento? Porque, às vezes, a gente tem um rompante. Aquele milissegundo de lucidez, aonde chega assim, nossa, não é possível que tenha que ser assim. Não é possível que eu entre em uma doença, saia, entre em outra, saia, entre em outra, saia. A gente tem um estalar de dedos de lucidez. Então, em algum lugar da nossa mente, existe essa pontinha de luz. A memória de casa continua te perseguindo como se houvesse um lugar que te chamasse de volta. Embora não reconheças a voz e nem o que essa voz te lembra. Porque essa pontinha de luz, ela nos traz essa luz no fim do túnel, mas é muito difícil que a gente pare nesse momento e amplie essa lucidez. Amplie essa luz. Pelo contrário, a gente olha para isso e começa a tentar entender melhor, começa a cair em várias análises, pontos de vista, e desvia o caminho de novo. Porque a nossa mente, ela está cheia aqui de cercas de crenças, cheia de medos, cheia de inseguranças, de dúvidas. Então, essa luzinha pequenininha, no cantinho da nossa mente, que se acende de vez em quando,
não se sustenta. Ali seria um botãozinho para nos levar de volta para casa. Mas a gente acaba esquecendo. Isso é um milissegundo que acontece dentro da nossa mente. Ele vem, acende a luzinha e some. Então, é isso que quer dizer aqui. Mesmo assim, continuas te sentindo como um estranho aqui, vindo de algum lugar completamente desconhecido. Nada tão definido que possas dizer com certeza que és um exilado aqui. Olha que engraçado. A gente acaba não tendo certeza de nada. Vem aquela luz, assim como a gente também não dá tanta importância para essa luz, a gente olha para a sombra e também desacredita, não é possível. Isso aqui não pode ser assim. Apenas um sentimento persiste em alguns momentos, pouco mais do que uma diminuta pulsação, em outros vagamente relembrado, ativamente descartado, mas algo que com certeza vai voltar de novo à tua mente. Então, essa luzinha, ela é assim, ela vem e vai. Quando a gente começa, por exemplo, num processo de autoconhecimento, foi porque em algum cantinho da nossa mente acendeu uma luzinha. E nos mostrou, puxa vida, tem que ter outro jeito para se viver essa vida que não seja com tanto sofrimento, com tanto peso, sempre com aquela sensação de que se eu estou alegre num dia, no outro eu não vou estar. Porque eu gastei a minha alegria toda no sábado, no domingo ela não vai estar mais ali. Isso é uma crença. A alegria, ela não gasta. A alegria pode estar com a gente até quando a gente está triste. Por incrível que pareça. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Apesar de eu estar com um sentimento pesado aqui, que tem alguma coisa me incomodando, ainda assim eu estou agradecendo, que a alegria, ela faz parte disso, faz parte de uma gratidão muito grande. Eu ainda agradeço porque eu estou percebendo o quanto eu estou precisando ter um olhar mais profundo para mim, o quanto eu estou precisando me conectar mais comigo, me abrir e pensar mais nas coisas que eu gosto. Então, ainda assim, ela consegue estar junto. É uma luta, mas a gente consegue. A gente consegue estar alegre até quando está doente. O único exercício que tem que fazer é não deixar a mente se distrair. Entendendo que o corpo está ali temporariamente, nos mostrando alguma coisa. Porque o nosso ego, o que mais ele quer que a gente faça é se distrair. Quer tirar a gente do jogo. Para que a gente continue nessa vidinha. Eu acordo, eu vou no banheiro, eu escovo os dentes, eu tomo banho, boto uma roupa, vou trabalhar. Aí lá me relaciono com as pessoas, e aí eu discuto com uma, e aí eu me chateio com a outra, e com a outra eu tenho uma relação boa, e assim vai, chegando de tardezinha eu vou para casa. E aí eu tô sempre ali naquela coisa, porque o ego me distrai. Então eu tenho cantinhos de lucidez, pontinhos de luz, e ao mesmo tempo ele nos distrai e passa um mês nessa lenga-lenga diária aí da Matrix, né? Distraído.
Para quem entrou depois, só para vocês se situarem, eu estou lendo uma lição do livro Um Curso em Milagres, que nos traz muita percepção a respeito da criança ferida, uma lição que mexe profundamente. Quem não chegou nela ainda, se preparem, que se fizerem com atenção, muita atenção, vocês vão sentir, assim, chacoalhar. Então, eu vou ler o segundo parágrafo aqui, tá? Olha que interessante. Não há ninguém que não saiba do que estamos falando. Então, por mais que vocês não entendam, quem não está nesse caminho desse livro ainda, por mais que vocês não entendam em profundidade todas as palavras que estão sendo ditas aqui, às vezes, quando uma outra pessoa lê, é mais difícil até a gente entender. Tem gente que gosta mais de ler sozinho, no seu ninho ali, né? Onde tem um tempo para ir digerindo. Todos nós sabemos do que a gente está falando aqui. Todos nós já tivemos essa pontinha de luz em algum momento da nossa vida. Muito acontece também quando a gente passa por um momento de muita dor, um problema grande, e que passa pela nossa cabeça, assim, quando a gente vê uma solução, passa pela nossa cabeça assim, agora eu vou mudar tudo na minha vida. Daqui para frente vai ser diferente. Não quero cair nisso de novo. Eu vou tratar as pessoas diferente, eu não vou dar bola para cara feia. Aí passa um tempinho, a gente está de novo tratando da mesma forma, fazendo cara feia, né? Porque a gente esquece. É disso que eu estou falando. Por mais que a gente tenha essas luzinhas, assim, de vez em quando, a gente cai no esquecimento de novo, enfia o pé do barro até aqui, né? E a diferença para quem faz esse caminho com seriedade, com continuidade, é que cada vez mais rápido a gente limpa esse barro todo. É só essa a diferença. Porque assim como vocês, eu caio também. E me atolo até aqui. E aí depois eu me dou conta e não, vamos limpando isso aqui, vamos que vamos. E com todo mundo é a mesma coisa. Com todo mundo é a mesma coisa. A gente enfia o pé no barro, se atola, e a única diferença é o tempo que eu levo suja. O tempo que eu levo me limpando. O tempo que eu levo me dando conta que estou suja. São essas as diferenças. Mas enfiar o pé no buraco, se atolar de barro até o pescoço, todo mundo vai, o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente faz parte da mesma mente. Então, a ideia, quando a gente começa esse caminho de autoconhecimento, é esse. Aprender a se limpar o mais rápido possível. É o único segredo. Aprender a limpar o mais rápido possível. Primeiro, se dá conta que está sujo, que atolou o pé. Aceitar que atolou o pé. Aceitar que caiu. E depois, com muita paciência, com muita gentileza, com muita compaixão, começar a limpar todos os buraquinhos, que entra barro em todos os buracos. Né? É ou não é, gente? Então, voltando aqui no texto, não há ninguém que não saiba do que estamos falando. No entanto, alguns tentam deixar de lado os seus sofrimentos em jogos
para ocuparem o teu tempo e afastarem a sua tristeza. Essa é a distração. O que quer dizer isso aqui? Ao invés da gente se colocar vulnerável, assim como eu estou fazendo com vocês agora, que eu estou dizendo para vocês que eu também caio junto, que também me atolo, que também entra barro em todos os buracos, se a gente se coloca vulnerável, aquilo passa. Agora, se eu fico colocando panos quentes, querendo mostrar que eu estou muito bem, sempre, mostrar para os outros. O que acontece? Eu estou dando a maior importância para aquilo que eu estou sentindo lá dentro. Eu estou achando tudo tão importante que eu não posso mostrar para ninguém isso. Eu vou guardando. Tudo que eu vou reprimindo aumenta, porque eu estou dando fermento para aquilo. E é exatamente isso que o ego quer. O ego, né? O famoso ego, os instintos, as crenças, elas fazem com que a gente esconda aquilo que a gente está sentindo. Ela não quer que a gente se vulnerabilize, que a gente entregue, que a gente pare de se defender. O ideal é que a gente continue se defendendo, cheio de escudos, né? Mostrando uma coisa que a gente não é. Então, alguns vão ocupar o seu tempo e afastar a tristeza, fazer um monte de coisa para fazer de conta que eu estou muito bem, que não estou sentindo nada. Outros negarão estar tristes e nem reconhecem em absoluto as próprias lágrimas. Para quem está nessa situação, tomem a Grimone. Quem não está conseguindo colocar para fora, toma o floral Agrimone. Aquilo ali vem. Se quiserem dar uma potencializada no Agrimone, coloca Ornbin mais Large. Aí vai empurrar para fora. Vai dar vontade de chorar, vai dar vontade de gritar, vai dar vontade de se avançar no primeiro que passar pela frente. Sempre que estiverem tomando florais, avisem as pessoas do convívio, tá? Que o negócio fica feio. Essa semana, o meu filho pediu para eu fazer um floral para o meu netinho. E aí, ele está naquela fase de tirar fralda. E os florais são incríveis. Gente que não tem acesso a florais ainda, nunca tomou, ou não conhece, eu indico muito. Então, eu montei uma fórmula e levei para ele. E ele começou a tomar naquele dia de manhã. Vocês não têm noção. Ele virou giraia. Ele botou uma fúria para fora incrível. É lindo de ver. Claro que o pai dele ficou incomodado.
E é isso que acontece. Mas ele botou aquilo para fora, assim, é muito legal de ver. Muito legal de ver. Porque a criança, ela coloca para fora tudo que os pais estão ali, as dificuldades. Estão tirando fralda, a criança faz xixi na casa 50 vezes, aí não faz o cocô como tem que ser, aí quando faz suja tudo, e aí aquela coisa arada que alguns de vocês aqui devem conhecer bem. E aí fica todo mundo naquela ansiedade, né? E no que eu fiz para ele, o Agrimony, Orlin, coloquei o Chicory para o desapego, né? O desapego das fezes, principalmente, que a criança fica pegada naquelas fezes, assim, é a obra delas, é a primeira obra, então, e elas não querem botar para fora de jeito nenhum, não querem que ninguém toque. É a primeira obra da criança, né? Então, botei Chicory também. E aí foi muito incrível, assim, o que aconteceu com ele. E em 2 dias foi tudo para o lugar, tudo certinho, mas o trabalho com florais é uma coisa impressionante. E vem choro. E é maravilhoso que vem. Não tem problema nenhum. Ai, desculpa, gente. Estou me recuperando aqui de uma pequena gripe. Até hoje eu ouço gente me dizendo assim: ah, mas com tanto conhecimento, com tanto estudo, com tanto trabalho de autoconhecimento, ainda fica doente. Gente, eu estou num corpo, num corpo físico. Eu não virei ET ainda. Eu estou num corpo físico. Eu sofro todas as consequências de um corpo físico. Diga, amada, que daí eu descanso um pouco aqui a minha voz. Semana passada que chegou o meu floral, né? Aí eu corri, comecei a tomar meus florais, aí quando foi, à noite eu sentei na varanda para pegar um ventinho, aí comecei a chorar, as lágrimas saíam, eu falei, eu tô chorando tanto. Aí daqui a pouco é o floral. Aí falei para minha filha, eu tô chorando tanto, mas é do floral, daqui a pouco, amanhã a mamãe tá joia, viu? Incrível, incrível. Isso que no primeiro dia eu comecei a tomar de manhã, à noite eu já estava chorando, mas saía muito, e eu chorando, chorando, chorando. Minha filha, você está se sentindo bem, mãe? Eu chorando, daqui a pouco aquilo me caiu assim, é o floral, menino, tô botando tudo para fora. Aí eu falei com ela, mas aí foi, mas é nítido assim, você percebe na hora. Começar a chorar é que tá bom, né? É, exatamente, exatamente. É uma limpeza mágica que ele faz. Realmente é. Eu faço uso de florais há mais de 30 anos. E eu me surpreendo a cada dia com coisas assim, muito pontuais. Ele tem um resultado imediato, André. O nosso netinho começou a tomar de manhã, perto do meio-dia, ele já estava virado no giraia. Esperneando, esperneando. E não aceitava, e tudo era não, e assim, sabe, reativo. E a gente, com conhecimento, olha para aquilo e acha maravilhoso. Os pais não gostam muito, mas a gente vê a perfeição da limpeza que a criança faz. E esse conhecimento é muito legal, porque imaginem repreender isso na criança. Dar uma palmada, botar de castigo, a criança tá limpando o que nem é dela ali. Então, é um conhecimento muito rico, que vocês podem levar adiante
com muita propriedade, com muita segurança, porque é bem nisso. A criança, ela só representa o que os pais são. O que os pais são, não, o que os pais estão passando, né? Fases, assim, difíceis. Os pais que são jovens, que estão ali, né, na correria da vida e que, por mais que tenham a gente para instruir, não sei se vocês já ouviram falar naquela pirâmide, não lembro o nome, parece que é com M, não estou lembrada, mas é uma pirâmide que mostra, assim, a base dela é maior e vai afinando. Lá embaixo, estão todas aquelas pessoas que estão na correria do dia a dia, por sobrevivência. Então, elas estão sobrevivendo através dos instintos. Elas não estão nem fazendo escolhas, elas estão... Isso, exatamente, Cecília, Maslow, pirâmide Maslow. Elas estão na luta da vida. Vocês acham que a gente vai chegar e vai dizer, olha, presta atenção, filho de vocês está só fazendo uma catarse dos sentimentos de vocês. Eles vão mandar a gente para a ponte que partiu, entendeu? Que estão numa situação da vida que não tem como ouvir uma palavra linda e achar que está tudo lindo, tudo maravilhoso. Depois o negócio vai aliviando, então os filhos já estão mais crescidos, a gente já está um pouco mais tranquilo com a vida, não tem tanto medo que aconteçam as coisas com os filhos também, quando são pequenos. E vai indo, até que lá na pontinha da pirâmide, somos nós que talvez hoje já temos a oportunidade de conseguir olhar para isso com mais calma, parar para prestar atenção naquilo que está sendo dito, conseguir fazer as lições do livro Um Curso em Milagres. Vocês acham que a correria do dia a dia as pessoas conseguem fazer isso? Não conseguem. Às vezes o nosso filho diz, o pai do Benício, do meu netinho, diz, eu estou entendendo tudo que vocês estão falando, mas não, tenta enfiar dentro da minha mente que está tudo certo, que está tudo lindo, que está lindo o Benício botar as raivas todas para fora. É difícil, gente. É difícil, por isso que a gente está aí para amparar. Por isso que esse conhecimento é muito maravilhoso. Então, voltando aqui para o livro, outros negam suas próprias lágrimas, outros ainda insistirão que aquilo de que falamos é ilusão, que não deve ser considerado como nada além de um sonho. No entanto, quem, em simples honestidade, sem defensividade ou auto-engano, negaria que compreende as palavras que estamos proferindo. O que está querendo dizer aqui? Mesmo a gente se enganando, mesmo a gente achando que está tudo certo, que é assim mesmo, que aí chega a velhice, aí a gente começa com dor, mas tá tudo bem, aí a gente toma remédio, aí a gente começa a ficar meio deprimido porque os filhos vão para a vida e fica os pais com o ninho vazio e tá tudo certo, mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo, a vida é sofrida mesmo, né? Quem vai se enganando, mas que tem a convicção de que é esse realmente o certo. Quando a gente é bem honesto com a gente mesmo, a gente acaba buscando uma saidinha em algum lugar. Vai lá numa casa espírita, né? Vai procurar uma amiga para botar uma carta, vai fazer um reiki não sei onde. A gente busca, porque a gente ainda tem aquela pontinha que acredita que dá para fazer um pouco mais suave a vida, né? Vamos mais um pouquinho ou vocês já estão cansados? Já cansaram? Quem estiver cansado pode ir saindo, gente. Não tem problema. Vai, Celinha, pergunte.
Qual é a página do livro? Querida, é a lição 182. As páginas, elas mudam. Não tem problema, não, só a lição, está ótimo. Tá. Não cheguei lá, não, estou longe. Malu. Abre teu áudio, querida. Eu estou falando que eu tenho muito orgulho de vocês, só para descontrair. Quando vocês enchem a boca falando, eles são 100 e bal. Eu estou presa na 90. Estou garrada em uma. Caraca! Aí eu vejo vocês. Não, está na 100 e pouco. Agora falou com toda a parcimônia do mundo. Estou na 182. Ah, que coisa linda, né? Muito lindo. Vou chegar lá, sei lá quando. Espero. Não tem problema nenhum, isso aí é só um detalhe. Isso aí não Isso faz nenhuma diferença, Malu. Isso tudo que você estava falando aí, né? E eu tenho estudado, tenho pensado quantas coisas a gente vai impregnando ao longo da nossa vida, desde sempre não se dá conta, né? Tudo que a gente passa enquanto a gente é criança, tudo que a gente escuta quando a gente é menor, é adolescente, e isso vai ficando e transforma a nossa vida. Como hoje, se a gente fosse... Eu fico pensando, se eu fosse voltar agora, que os meus filhos fossem menores, o que eu deixaria de falar? Não adianta mais, mas eu tenho a consciência do que eu falo para mim e do que eu falo para os outros que convivem comigo. O cuidado que eu estou tomando com o outro, porque faz a diferença do que eu estou entendendo. Um cuidado que eu não tinha percepção que eu tinha. Hoje eu tenho. É como se o meu cérebro me sinalizasse a todo momento, ó, opa, não faz isso, ou faz isso. Isso é muito maravilhoso mesmo, vou pegar a tua palavra, porque a gente vem retendo, arquivando coisas desnecessárias, lixo. E quando você puxa, é como se fosse um fio que está ali, você puxa aquilo vai embora. Essa meditação que você fez na segunda-feira tem uma técnica que eu uso que prende primeiro o chakra, depois o do umbigo, depois a boca do estômago, vai como se o fio fosse aqui e você puxa. Quando você faz isso algumas vezes, é uma diferença incrível. Foi na terapia que eu aprendi isso. E é uma diferença incrível. Como a gente precisa perder o controle, no bom sentido. Né? Perder o controle no sentido de soltar o corpo mesmo, deixar aquilo acontecer e reconhecer que eu posso. Não é um trabalho simples, mas é um trabalho que vale a pena, né? É isso, eu tenho tentado perder o controle. Falando medicada. assim, Aqui, medicada. fica muito engraçado. Perdeu o controle, medicada. Deixa eu fazer vocês rirem um segundo. O Estado me deu alta, né? Eu fiquei de licença por conta de tudo aquilo que me aconteceu, e o Estado me deu alta sem nunca ter me examinado a perícia. Nunca me viram, nunca mandaram eu ir lá, me botaram em casa pela psiquiatra e tal, e me mandaram assim uma mensagem: ó, servidora, a senhora está apta a voltar ao convívio dos alunos para a escola. Nunca me viram, nunca não sabe nem como é que eu sou. Aí eu cheguei na escola e falei assim com a menina do departamento pessoal: Isabela, está voltando hoje à ativa uma servidora perigosa, doente psiquiátrico,
estou medicada, mas há controvérsias sobre as reações que eu poderei ter. Assina aí, porque eu estou de volta, mas ninguém nunca me viu. As pessoas, ó, então eu estou perdendo o controle, professora, medicada. Calma. Não, calma também tem controvérsia. Mas tá. É muito legal a gente fazer esse caminho, que eu acho mais fantástico de tudo isso, que tem várias formas da gente fazer um caminho de autoconhecimento, né? Tem gente que vai lá para o alto da montanha, vou falar tudo aquilo de novo, e fica lá 10 dias sem comer. Tem outros que fazem o retiro não sei onde, tem outros que vão para não sei onde, se afastam, né? Vão lá para o budismo e tudo mais. Só que esse caminho, eu acho ele tão gentil e tão prático, porque a gente usa no dia a dia. Eu tenho a oportunidade de estar com as pessoas trabalhando exatamente os dois caminhos. Eu quero continuar aqui, batendo cabeça, sofrendo, ou eu dou uns passos para trás e deixo ver o que vai acontecer. Hoje, eu estava tendo uma conversa com o nosso filho mais moço. Ele tem 26 anos, vai fazer 27 esse ano, e ele está fazendo uma caminhada nova na vida dele, não vou expor aqui, mas ele estava em dúvidas, né? Ele dizia assim para mim e para o pai dele, eu faço uma coisa assim, e aí várias pessoas me dizem que essa coisa é assim que deve ser feita mesmo. Mas, em contrapartida, várias me dizem que não, que tem que fazer de um outro jeito. Como é que eu vou saber se é meu ego ou não? Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo ou não? Aí eu perguntei para ele, qual das duas alternativas te deixa feliz quando tu ouve? E aí ele disse, com certeza essa aqui. Então tá aqui o caminho. É tão simples da gente enxergar isso, gente. Eu dou um passo na minha vida hoje. Eu resolvo que quero... deixa eu ver um exemplo aí, nem sei que exemplo dá. Quero ser veterinária, vamos lá. Uma coisa completamente inusitada. Quero ser veterinária. Aí vai ter um monte de gente que vai me dizer assim, olha, para seguir esse caminho, tu vai ter que ler todos esses livros aqui. Eu olho para aquilo, o que aquilo me causa? E aí tem um monte de gente que vai dizer para mim assim, olha, se tiver uma dedicação, assiste algumas aulas tal, o que isso me causa? Dependendo do que uma coisa me causa, dependendo do que a outra coisa causa, uma coisa é do ego e a outra é do Espírito Santo. É muito simples de perceber isso. Se aquilo está me causando dor, se aquilo que eu estou ouvindo está me dando medo, principalmente, nossa, então se eu tenho que ler todos esses livros aqui, eu não vou conseguir ser veterinária, porque eu não tenho essa capacidade. Aí eu olho para o outro lado e digo, mas tem um outro caminho aqui que eu acho que eu vou conseguir. É esse o caminho certo. Porque a vida não pode ser uma tortura, eu não posso carregar cruz. O ensinamento de Cristo foi esse. Eu sou a última pessoa nessa vida que vocês têm que olhar carregando cruz. Isso aqui é uma ilusão. Soltem a cruz. Porque todo o caminho que vocês olharem, se aquilo ali causa medo, dor, qualquer coisa que não seja muito legal para vocês, não é o caminho, gente.
Não se torturem. Ouçam aquela pessoa que está dizendo que o negócio é mais suave, que é diferente, que é mais moderno. Porque é o que está me causando mais leveza. Tem uma moça, Luísa Lima Jesus, que levantou a mão. É isso? Ou levantou por engano? Quem mais? Regina Santana levantou a mão. Gente, abram a câmera e o microfone se quiserem falar aí. Às vezes elas apertam ali sem querer. Tudo bem. Mas aí, esse é um exercício. E ele é maravilhoso. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos? Olha só, boa noite a todos. Eu recebi o convite da minha prima Andréia para participar. Nesse momento de dor, de alguma coisa que nos faz mal, eu me remeti a um livro que eu comecei a ter. Eu tive um problema muito sério na minha vida aí há pouco tempo, com família, e uma coisa assim, chega a ser absurda, não tem como sinalizar aqui para vocês. Então, foi muito sofrimento, foi muita dor. Eu não queria acreditar, não conseguia acreditar. Então, essa pessoinha que vocês estão vendo, a Andréia aí, foi o anjo da minha vida, que me mostrou o caminho em que eu pudesse me fortalecer para eu poder ajudar o outro. Porque o meu sofrimento estava fazendo outras pessoas sofrerem. Então, nesse inteirinho que eu comecei a fazer umas leituras de alguns livros, tudo, André me indicando, me mostrando o caminho de Nossa Senhora, me ensinando a rezar, porque a gente reza o Pai Nosso, Ave Maria, é tudo automático, mas você saber, você tirar de dentro de si. Então, ela me ajudou muito, muito, muito nisso. E eu peguei um livro sobre constelação familiar. Eu estou toda arrepiada já. Eu comecei a ler aquele livro, eu me senti assim, eu me transporto para dentro de um livro. E aquele livro me fez sofrer, me fazia chorar, me fez tão mal, que eu tive que parar. Eu não estou preparada para a constelação no momento. Se eu precisar passar por uma constelação familiar, a Andrea já está tentando me ajudar, me preparar para me passar por uma constelação, para me entender mais coisas da infância. Então, só por uma situação que eu passei, é que eu vim buscar lá no fundo, lá no eu, lá naquele pontinho que você está sinalizando desde o início da palestra, que eu fui buscar, fui entender, fui buscar coisas da infância que me causavam dor. E eu não sentia essa dor. Eu não sentia dor na infância. Hoje, eu lembro com mais suave. Aquilo já passa com mais. Poxa, eu já sabia disso, eu já passava por isso. Essas coisas já aconteciam e passava batido, passava assim, eu nem percebia que aquilo era maldade, que aquilo era coisa contra a minha pessoa mesmo. Então, eu só quero agradecer mesmo a participação aqui e eu poder falar que vai ter uma hora que eu vou conseguir fazer a constelação. Agora eu não estou preparada, não. Não estou mesmo, porque eu me transportei ali para aquele livro, eu entrei no livro, eu li o Limite Zero, eu li alguns outros que me ajudaram muito, 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 mas o Constelação ainda não estou preparada. Deixa eu dar a palavra para outras pessoas, que outras pessoas podem querer falar também. Então, Tá bom, isso. querido. Estou amando o que eu estou ouvindo aqui. Que bom, que bom. Muito obrigada pelo teu depoimento. É muito importante que vocês falem, porque todo mundo está aqui num lugar só de mente, né?
E todos compartilham das mesmas coisas. A Andrea tá louca para falar. Claro que eu vou passar a palavra, sem dúvida. Fala, Mara, fala. Então, lá no início, né, eu tinha feito curso de constelação e depois eu comecei a estudar com você, me aprofundar, né? Lógico que eu queria fazer uma constelação na minha prima, né? Tava doida. Mas você viu só que ela entrou num sofrimento, vem de tudo aquilo que a gente tem estudado. Hoje, Regina, eu não quero mais fazer tua constelação, não. Tá bom? Não quero mais que você sofra, que você lembra que sofra aquilo tudo, que você passou no passado, que sofreu. Eu não quero mais, não, minha prima. Hoje o caminho é outro. Isso aí, isso aí. Aquela dor, não a nossa dor, aquela dor lá atrás, é bem importante que a gente entenda que aquela mesma dor, ela nunca vai ser com a intensidade que foi. Então, o caminho é sempre olhar para frente. Tem muita gente que ainda vai usar a constelação como um recurso, não tem problema nenhum. Mas hoje a gente está num caminho um pouco diferente e talvez mais suave, mais gentil. Sempre olhando para frente. Sempre caminhando com intensidade para frente. E não é caminhando fraquinho, tá? Os alunos aqui já sabem, é metendo o pé na porta, porque hoje em dia não dá para caminhar fraquinho. Se caminhar devagarinho, com muita sutileza, com muito pisando em ovos, não vai adiante. Para a gente ultrapassar algumas ondas, a gente tem que ter intensidade. Isabel Gonçalves levantou a mão. Pode falar, querida. Abre o microfone. Lembrando de uma outra aula que você estava descrevendo, né? Para a gente fazer o que deve ser feito, a gente fazer o que tem que ser feito com a nossa, de acordo com a personalidade que a gente vive hoje. É isso? Sim. Em relação a quê? Em relação, assim, a criança interior, né? Cada um vai trabalhar da sua forma, né? Eu estou conhecendo os florais agora, é uma novidade para mim, e é o que você falou, entendeu? Tentar viver o melhor, dar o melhor de si, mas fazer o que tem que ser feito. Entendi. Deixa eu fechar teu microfone ali para não dar interferência aqui, só um pouquinho. É porque tem coisas na vida que a gente não sabe de que forma tem que fazer, né? A gente fica na dúvida. A gente tem metas na nossa cabeça e que a gente acha que essas metas vão funcionar para a gente lá na frente. E aí a gente faz aquela meta, faz aquela escolha, faz aquele caminho, chega lá na frente, a gente se frustra. Porque aquilo ali não é bem o que deve ser feito. Aquilo é o que a gente quer fazer, que a gente gostaria de fazer. Então a gente bola mil coisas, assim. Eu preciso fazer um curso técnico. E aí eu faço das tripas o coração para fazer aquele curso técnico. E aí chega lá no final, começo a trabalhar e começo a me frustrar porque não era bem aquilo. Eu tomei aquele caminho, não sei por quê, porque me indicaram, porque me aconselharam, né? Então, a gente tem que ir dando um passo depois do outro, Isabel.
e acompanhando para ver os resultados de cada passo. Sempre com muita calma, muita cautela, onde vai botar o pé. Porque será que realmente é isso que eu devo fazer, que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer ou que eu quero fazer? E uma das coisas que a gente faz para perceber se é aquilo mesmo que tem que ser feito é, por exemplo, pensar assim, por que eu quero fazer isso? Por que eu estou querendo fazer isso? O que me motiva a fazer isso? Será que eu quero fazer isso para agradar os meus pais? Será que eu quero fazer isso para dar orgulho para os meus filhos? Será que eu quero fazer isso porque eu tenho medo do futuro, que possa acontecer? Será que eu quero fazer isso para mostrar para alguém que eu tenho um título? O que motiva? Ou será que eu quero fazer isso porque eu gostaria muito de contribuir desta forma para a vida? Nesse sentido. Eu acho que essa frase ela é super importante. Como que eu contribuo? Porque aqui a gente não passa de contribuidor, né? Uns contribuindo com outros. De que forma que eu vou conseguir contribuir melhor? Aí sim, tu pode escolher uma profissão, sei lá, um diploma superior, assim como tu pode escolher ser um auxiliar no escritório, ou um atendente no supermercado, pode escolher o que quiser, porque se eu vou contribuir, eu posso ser qualquer coisa, porque eu já sou um ser perfeito. E no que eu for, qualquer coisa que eu for fazer, eu vou fazer com dignidade, eu vou fazer com amor, eu vou contribuir com as pessoas. Não interessa o quê. Um serviço da vida, né? Eu não te ouvi. Está aberto? Está escutando? Estou falando sempre fazer com propósito em serviço da vida. Exatamente, exatamente. É a serviço da vida, não é a serviço de cada um com o seu umbigo. É a serviço da vida, é assim, é para isso que funciona. São 8h25, 1h30. Querem ir mais adiante um pouquinho ou já cansaram? Eu tenho Sim que sair. ou não? Eu tenho que sair, infelizmente. Tem problema nenhum. Quem precisar sair, pode sair. Sim? Então vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Firmes e fortes, gente. Ó, nesse ponto que eu queria chegar agora, que Regina Santana levantou a mão. Quer falar mais alguma coisa, Regina? Ou só levantou? Rapidinho. É uma coisa que eu queria que as pessoas soubessem, assim, que converso pouco, eu tenho poucas pessoas com quem eu possa me abrir, e aqui eu estou me sentindo muito à vontade. O que a gente tem que tirar das nossas vidas é a palavra culpa. A palavra culpa é um peso que se carrega de culpa. Tudo você acha que você é culpada, a culpa é sua, por isso a culpa. Então você vai carregando a culpa de várias pessoas. Você não tem que carregar a culpa de ninguém, você tem que ter consciência dos seus atos e não carregar, não trazer consigo a culpa de ninguém, sair arrastando aquilo tudo, que você quer agradar a todo mundo, então você arrasta aquilo tudo junto com você, você fica pesado. Você tem que tirar. A culpa não é sua. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um que carregue o seu BO, desculpa da expressão,
as suas atitudes. Então, a culpa, quando eu tirei das minhas costas, eu fui me aliviando, me aliviando. Hoje, eu piso mais leve, eu ando mais leve, eu vejo as cores de formas diferentes. Você tem que levar a vida exatamente assim. A gente vê aquele pontinho, eu não vou esquecer nunca, aquele pontinho que você falou, que a gente ali, a gente consegue se enxergar. Eu vou passar a Não é, palavra para o não é incrível a gente ter um depoimento sobre a culpa, se a gente está estudando só isso, entendendo que a raiz de tudo é a culpa? Vocês viram a comprovação? Tem que tirar ela para você andar, você enxergar, você consegue ter um horizonte imenso na frente, imenso, imenso, imenso. A gente passa a ter um horizonte imenso. Porque se você carrega aquele povo todo mundo, a culpa de todo mundo, você fica. E as pessoas vivem. Então você fica presa na culpa do outro. Não, não, não faça isso. Não faça isso. Procura se libertar. Libertar de forma suave, leve, não precisa magoar o outro, não precisa fazer o outro sofrer, mas procura se aliviar e cada um carregue a sua culpa. Cada um com o seu quadrado, né? Cada um carrega Exatamente. a sua parte na vida. Regina, essa culpa ela tem uma razão de ser. Quando a gente está fazendo essa caminhada aqui, a gente está fazendo uma caminhada já faz muito tempo, a gente entende o porquê dessa culpa. Então, deixa eu fechar teu áudio aqui para não interferir aqui. Cada um tem essa culpa dentro do inconsciente coletivo que se comunica uma mente com a outra. Então, realmente é a raiz de tudo. Talvez ela, sem ter esse conhecimento do livro, está nos mostrando aí de mão beijada tudo aquilo que a gente vem estudando desde o ano passado. Quando a gente começa a entender que nós somos seres inculpáveis, perfeitos, a gente tira um gigante de cima dos ombros. A gente destrava. A gente para de se defender. A gente para de se justificar. Agora, eu vou dar uma pausa aqui para entrar nesse parágrafo aqui, que foi por isso que eu trouxe essa lição hoje, para fazer esse link com a criança ferida, num lugar um pouco mais profundo da nossa mente, tá? Que é o seguinte. Eu pulei um parágrafo que eu não vou ler agora, dessa mesma lição. Eu vou ler no 4º parágrafo. Olha isso. Talvez penses que é a tua casa de infância que queres achar novamente. A infância do teu corpo e aquele lugar que o abrigava é agora uma memória tão distorcida que apenas seguras um retrato de um passado que nunca aconteceu. O que acharam disso? A gente quer buscar as respostas lá na primeira infância, lá naqueles traumas que a gente muitas vezes achou que passou. Olha que incrível que é esse parágrafo dentro dessa lição. Entretanto, há uma criança em ti que busca a casa do seu pai e sabe que é uma estranha aqui.
Ela busca essa luzinha, tá, Regina? A casa do seu pai. E ela consegue perceber que aqui ela não tá legal, não tá se sentindo bem, ela tá se sentindo diminuída, ela tá com raiva, ela tá incomodada. Tudo isso nós, tá? Que de criança aqui não tem nada, né, no físico. Essa infância é eterna, com uma inocência. Então, aqui não existe culpa, com uma inocência que durará para sempre. Vocês viram a culpa aí indo para o beleléu? Aonde quer que essa criança com letra maiúscula vá, a terra é santa. Eu sei que para quem não entrou em contato com esse livro ainda, essas palavras aqui ficam, né? É uma facada, mas só para vocês terem uma ideia, as nossas aulas, elas são profundas assim. A gente vai levando vocês para um lugar cada vez mais profundo da mente. É a sua santidade com letra maiúscula, sua, com letra maiúscula, santidade com letra maiúscula. O que isso quer dizer? A parte santa de nós mesmos, o nosso espíritozinho santo, ali conectado com a fonte, é a sua santidade que ilumina o céu e que traz à Terra o puro reflexo da luz do alto, em que a Terra e o céu estão unidos como um só. Cadê a criança ferida aqui? Foi embora. Qualquer coisa que passe por vocês, que vocês sintam, que vocês tenham a necessidade de limpar, de botar para fora, de conversar, tudo é passado já. Nada mais importa. Esse livro é de chorar, né, gente? É essa criança em ti que o teu pai conhece como o seu próprio filho. É essa criança que conhece o seu pai. Ela deseja ir para casa tão profunda e incessantemente que a sua voz te implora que a deixes descansar por um momento. Não pede mais do que alguns instantes de alívio. Apenas um intervalo em que possa voltar a respirar o ar santo que enche a casa do seu pai. Tu também és a sua casa. Ela voltará, mas dá-lhe um pouco de tempo para ser ela mesma, na paz que é a sua casa, descansando no silêncio, na paz e no amor. Então, assim, e assim vai, gente. Essa lição tem mais alguns parágrafos. É um mais lindo que o outro. Vale a pena, não sei se agora, nesse momento, vocês já estão perto dessa lição ou não, ou já passaram, ou estão vendo de novo, mas vale muito olhar para isso assim com muita calma. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Hoje, eu fiz essa lição pela terceira vez que eu estou maratonando as lições do Curso em Milagres. E hoje de tarde me deu uma catarse que vocês não têm ideia. Só para vocês entenderem os milagres que essas lições fazem com a gente. As limpezas que elas fazem. Foi uma catarse bem
profunda, porque talvez eu tenha aprofundado bastante, coisa que talvez nas vezes anteriores eu não tenha conseguido chegar nessa oitava ainda de profundidade de entendimento. E me veio muita raiva. De travar as mãos, de travar aqui, só de ter feito essa lição. Assim como eu trago para vocês as experiências dos florais, eu estou trazendo isso aqui para vocês verem como isso aqui é sério. E como vale a pena. Dri não era de ninguém. Na verdade, a gente fica tentando justificar. Será que é disso? Será que é daquilo? Será que foi daquilo? Será que foi daquilo outro? Mas aquilo tudo foram personagens dentro da minha vida. Para ir trabalhando em mim tudo que veio acontecendo até hoje. E também do inconsciente coletivo que está aí cheio de raiva. Não é uma coisa pontual, de uma coisa exata que aconteceu. Justamente por isso que eu estou trazendo essa lição, para vocês entenderem que a gente precisa desapegar desse passado. Ele não importa. Ele não nos traz nada de positivo, a não ser ilusões, e culpa, e arrependimentos, e justificativas. O que importa hoje? E foi uma catarse bem forte mesmo. Eu tive dor no corpo, eu tive muita raiva, travei. Depois chorei, que me lavei, tô de olho inchado. Quase que eu não dei essa aula hoje. Aí eu pensei, eu vou botar um rímel e vou fazer essa aula, sim, senhor. Porque eu preciso passar essas experiências para vocês, porque às vezes a gente acha que simplesmente fazer essas lições é fazer uma leiturinha todo dia. Não é, gente. Não é. O buraco é bem mais embaixo. Estou querendo trazer um incentivo para que vocês façam. Porque são limpezas muito profundas. E que eu ajudo a minha parte da mente, que cabe a mim, e a de vocês. E vocês fazem o mesmo por todos. Quando se dedicam. Quando se dedicam. A Taizinha levantou a mão. Fala, Flor. Não, Carla, é só para compartilhar também, que eu também estou tendo bastante catarse. Eu estou fazendo as revisões, estou na 116. E acho que é alguns dias já. E, assim, às vezes vem também no meio da tarde, aquela vontade de chorar, às vezes até escorre uma lágrima, assim, sabe? No meio do serviço, e às vezes a gente fica até se sentindo desprotegida, né? Que fala, nossa, vou me achar louca, né? Mas é um momento, assim, que dá aquela vontade de chorar e dá aquele surto, assim, de consciência, que parece que até a cor das coisas mudam, sabe? Fica tudo tão mais nítido, e é rapidinho e depois passa. E são bem aquelas lições que a gente tem que fazer de uma em uma hora, sabe? De uma em uma hora você vai repetindo, tal. E na hora que vem, você não consegue segurar. E comigo acontece muito de chorar.
aí eu choro, dou aquela engasgada, aquele nó na garganta, assim, mas a gente se sente um pouco desprotegida, mas faz parte, né? Mas não é ruim se sentir desprotegida, Thaís, porque assim, é só uma sensação mesmo. Quanto mais a gente está entregando, quanto mais tu está te colocando vulnerável para que isso seja trabalhado, mais protegida você está. Quanto mais na defensiva, mais desprotegida eu estou. Porque se eu estou me defendendo, eu estou me defendendo de alguma coisa que eu acho que tenho culpa. E tem uma lição que o título é exatamente isso. Se me defendo, sou atacado. Porque quem não se sente culpado não precisa se defender de coisa nenhuma. Quanto mais você se colocarem vulneráveis, abertas, peito aberto, deixando isso fluir, melhor. Mais ganhos. Ele fala várias vezes exatamente isso que tu está dizendo. Ele fala várias vezes no livro. Quando a gente se coloca sem defesas, mais forte nós somos. Eu não sei nisso. Olha aqui, ó. Olha aqui a frase. Está na minha frente. Essa criança é tua ausência de defesas. A tua força. Está aqui, no número 7. Tá entendendo? Que loucura que é isso, né? A gente imagina tudo ao contrário. Tudo aqui no mundo tá de cabeça para baixo. Aqui tá o ego e aqui tá o Espírito Santo. É assim que tá. A gente enxerga tudo ao contrário. A gente acha que se defender, que reagir é força. E ao contrário. Se eu solto tudo, tiro todas as defesas, aí é que a força vem. Porque eu não preciso me defender de nada. Então, essa criança é a tua ausência de defesas, a tua força. Ela confia em ti. Veio porque sabia que não falharias. Ah, gente, essa lição é maravilhosa. Voltem tudo ali e leiam ela em especial hoje antes de dormir, assim como tema de casa, como quem não quer nada. Só cuidem o resultado disso tudo, que ele não é fácil. Se vocês conseguirem aprofundar, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu vou convidar vocês, a gente ir encerrando. Façam algumas respirações aí onde vocês estão. Procurem relaxar um pouquinho. Se possível, diminuir a luz. Se ficar confortável para vocês fecharem os olhos. Quem quiser ficar com os olhos abertos, pode ficar. Em algum momento, se quiserem fechar, fechem os olhos. Se sintam bem à vontade, entendendo que esse momento é um momento só de vocês. É um momento de compaixão, de cura, de perdão. Respirem bem profundamente. Continuem ouvindo a minha voz. Quando te aquietas por um instante, quando o mundo se afasta de ti, quando as ideias sem valor cessam de ser valorizadas em tua mente inquieta, então ouvirás a sua voz.
ela te chama de modo tão tocante que não resistirás mais. Naquele instante, ela te levará para casa e tu ficarás com ela em perfeita quietude, silêncio e paz, além de todas as palavras, intocado pelo medo e pela dúvida, com a certeza sublime de que estás em casa. Eu não sei em que momento, para cada um acontece de uma forma diferente, mas vocês vão se sentir mais leves, mais fortes, mais conscientes, mais centrados. Mais presentes no corpo, habitando o corpo. E levem essa sensação dessa aula de hoje o resto da semana de vocês. Muito obrigada pela participação de todas. É sempre um prazer estar com essa mulherada aqui, conectando nesse mesmo endereço aqui das nossas mentes, crescendo juntas. É muito gostoso. Fiquem em paz, lindonas.